Simples no jeito de ser, simples no jeito de conviver, uma competência intelectual, emocional. Foi uma figura importante do magistério. A diferença de idade e ele ser de uma geração e nós sermos de uma outra geração, né? A gente sempre tinha esse desejo de se aproximar. Generosa e bem-humorada. Ele era indignado com uma série de coisas no Brasil, principalmente a política, principalmente a área da educação. A mediocridade política em relação à educação, ele era visceral, ele era contundente. Abel Cardoso Júnior nasceu em 1938, na cidade de Guarantã, no interior de São Paulo, e quando tinha 7 anos, chegou a Sorocaba. Aqui ele cresceu, virou professor e, em 1968, assumiu a direção da Escola Estadual Francisco Côcaro. Sempre exigente e rígido, ele abordava os alunos em qualquer lugar da escola, e as crianças tinham que ter a lição na ponta da língua. Aliás, um chato de um diretor, certo? Um diretor terrível, linha dura, extrema, tudo mais. Como amigo, o melhor dos amigos. Como colega de classe, o cara mais divertido que poderia existir no mundo. Ele fazia charges, de repente estava passando pela sala de aula charges, eu fiz o curso então com ele. Eu dava aula na Vila Carvalho já, no senador Luiz Nogueira Martins, né? E eu resolvi também fazer o curso de educação. Eu era formada em letras, sou formada em letras, né? Daí eu falei, estou com um tempo livre à noite, vou fazer o curso, e fiz o curso. E fiz com uma porção de diretores, entre eles o Abel Cardoso, que eu já conhecia de pesquisas antes, né? Extremamente rigoroso com o professor. Eu acho que o professor tinha que ficar em sala de aula dando aula. Não gostava muito assim de excursões, passeios, não, ele está pago para dar aula. Já reconhecido como pesquisador, Abel fez uma parceria com a gravadora Revivendo de Curitiba. Com este trabalho, ele passou a escrever todo o conteúdo dos folhetos que acompanhavam os lançamentos em CDs produzidos pela gravadora. Uma das principais gravadoras do Brasil que resgata, principalmente aquela música que já caiu em domínio público, né? É uma gravadora do Paraná. Essa gravadora, ela dependia pelo menos 80% do seu Abel para ela relançar as obras que ela se propunha a lançar. Membro e um dos fundadores da Academia Sorocabana de Letras, ocupou a cadeira número 34. Enquanto sócio, Abel desenvolvia um trabalho muito importante, conquistando a admiração dos colegas da academia. Ele teve uma atuação muito importante, muito fecunda na academia, fez muitas palestras, apresentou múltiplos temas, inclusive relacionando a história e a história da música. A popularidade de Abel aumentou ainda mais depois de dedicar anos pesquisando a vida de uma das mais famosas cantoras. A biografia de Carmen Miranda, a cantora do Brasil. O meu ganza faz tica-tica-bum-tica, pra eu cantar o tica-tica-bum-tica. Este trabalho é lembrado até hoje e lhe rendeu fama até fora do país. Depois desta biografia, ele passou a ser referência internacional quando o assunto era Carmen Miranda. O Abel não é do tempo da Carmen Miranda, né? Quando a Carmen Miranda morreu, o Abel era menino. Então não é uma escolha assim, porque ele se apaixonou pela figura da Carmen Miranda. Eu acredito porque realmente o repertório da Carmen Miranda era um repertório muito bom, né? E isso daí trouxe para todos nós, assim, como é que uma portuguesinha, porque na verdade ela era portuguesa de nascimento, mas naturalizada brasileira, ela veio nenê, criança, para o Brasil. Como é que uma brasileira de 1,5 m, certo, conseguiu de repente passar por todas as fronteiras e ser conhecida no mundo inteiro? É pelo valor e pela importância da Carmen Miranda, realmente.
ele soube valorizar antes de muita gente Carmen Miranda. Outro cantor que teve a biografia feita por Abel Cardoso foi Francisco Alves. E era chamada Francisco Alves, As 1000 Canções do Rei da Voz. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Na época, Abel datilografou a obra inteirinha. Depois de tentar publicar o resultado, ninguém reconheceu o trabalho do autor. Magoado, ele fez outras 4 cópias e distribuiu para os melhores amigos. Uma destas cópias pode ser vista na Biblioteca Infantil de Sorocaba. Durante todas essas pesquisas, Abel foi juntando muito material, e por conta disto, ele reuniu cerca de 5.000 objetos entre documentos, revistas e livros em seu acervo. Era possível encontrar fitas cassetes, CDs e algumas raridades musicais, como este LP ouvido em 78 rotações. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. Abel era apegado e muito cuidadoso com este acervo. Os amigos dizem que ele sentia muitos ciúmes de cada uma dessas peças. Quando alguém pedia um item emprestado, ele não negava, mas já ia dizendo que deveria devolver na data marcada por ele. Mas assim, se você pedisse um livro, um material, ele trazia, ele dispunha, mas punha prazo. Olha, quanto tempo? Uma semana? Tá bom, dali uma semana ele já estava cobrando. Até porque eram as ferramentas dele, material de trabalho dele, né? Mas o que você pedisse dava até medo. Você pedisse, Abel, eu preciso de tal material. Se ele tivesse o tempo livre, ele já trazia hoje mesmo, ou amanhã sem falta. Ou já esclarecia, já citava a biografia, norteava a gente. Então, muito acessível. O carinho de Abel pelo seu acervo não parava por aí. Ele decidiu construir um sótão na casa dele para guardar sua grande paixão. Ele fez um sótão, ele era muito chato, ele pediu para forrar os forros tudo com folha de zinco para evitar a chuva, né, para não cair, porque tinham coleções de revistas e tudo. E era divertido na casa dele. Ele tinha aquelas pastas de arquivo, né, e eram assim, um quarto, uma sala repleta de pastas, e nessas pastas recorte de jornais, recorte de revistas da época, né? Porque o Brasil teve muitas revistas musicais impressa, que só falava das cantoras do rádio, né? Que era uma outra paixão do seu Abel. Ele tinha coisas muito raras, ele tinha coisas assim, que nem a Rádio Nacional, que era a grande vedete do rádio de auditório, tinha, e ele tinha, né? Ele tinha todo esse material. O Abel, ele tinha a disposição de sair de Sorocaba e atravessar o país para buscar um arquivo que ele descobriu que tinha lá. O Abel, ele é sim muito importante, não para a música popular brasileira, mas para o arquivo e para o acervo e para a memória dessa música popular brasileira. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Por causa do grande conhecimento que ele tinha na língua portuguesa, Abel era chamado de o doutor das letras. Ele adorava revisar textos, fazia isto com muita frequência e não cobrava dinheiro algum. O Abel, assim, se você precisasse de qualquer coisa, o Abel corria para oferecer para você. Se você precisasse de alguma consulta, o Abel ajudava você a fazer consulta, não é? Se você precisasse do Abel para qualquer necessidade sua, fosse de dinheiro, se fosse o caso, que eu vi o Abel fazendo isso, certo? O Abel estava, acho que isso não é classificar alguém de egoísta. Os discos estavam à disposição, as cópias dos discos estavam à disposição, as pesquisas, ele passava tudo que ele podia, ele revisava de graça material, trabalho que todo mundo fazia, porque ele não era formado em letras. Mas quando perguntavam para mim quem é que eu acho que eu pediria para corrigir o meu material, porque todo mundo precisa de alguém para corrigir o material dele, porque passam erros, né? Se eu chamaria simplesmente um professor de português, eu falei, não, eu chamaria o Abel Cardoso, que não era um professor de português, mas que era um profundo conhecedor de tudo. Este vício de Abel pela perfeição com a gramática fazia com que ele automaticamente corrigisse qualquer texto que passasse por suas mãos. Um exemplo deste costume é lembrado por José Rubens Incal, que aconteceu durante uma viagem a São Paulo. Quantas e quantas vezes a gente foi para São Paulo e ele comprou livros e na volta ele já ia corrigindo, revisando, falando bobagem, e acertando, mas não no sentido de velho rabugento,
no sentido que depois ele voltaria em casa, escreveria e falou, olha cara, alguns equívocos, alguns cochilos, algum erro de tipografia que aconteceu, que essa informação não é a correta, não é a devida. Abel ajudou muitos outros pesquisadores. Escreveu para o jornal Clube do Professorado Paulista, deu várias entrevistas e teve mais de 200 artigos sobre MPB publicados no jornal Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Foi diretor do Centro do Professorado Paulista, escreveu muitos artigos sobre educação do Jornal do Professor e, num determinado momento, passou a colaborar no Cruzeiro do Sul escrevendo sobre música. Abel também contribuiu para o prefácio do livro 81 Temas da MPB, do historiador baiano Luiz Américo Lisboa Júnior. Por causa do trabalho, nasceu uma grande amizade registrada através de cartas e telefonemas. Mas Luiz lamenta que as correspondências não duraram muito tempo. Já com a memória fraca e saúde frágil, Abel morreu no dia 16 de novembro de 2003, deixando uma dor imensa e um vazio nos corações dos amigos. Adeus, adeus, adeus. Abel partiu e o acervo ficou de herança para a família. Em seu enterro, sua irmã fez uma promessa que jamais se cumpriu. Ela falou isso em alto e bom tom, que o acervo ela repassaria para mim, que ela queria que eu ficasse, porque eu fui uma das pessoas mais ligadas ao Abel. Aí nós negociamos, conversamos, conseguimos que o prefeito da época se interessou, certo? Nós estávamos adquirindo o Palacete Scarpa nessa época. O acervo iria para uma das salas do Palacete Scarpa. Aí quando nós conversamos com ela a primeira vez, ela disse que iria ver. E daí eu retornei para falar com ela, disse que já estava negociado o acervo, que não poderia voltar atrás, que o acervo já estava negociado com um banco, um grande banco, parece-me que era o Banco do Brasil, certo? Então, aí eu falei, mas não dá para saber com quem, para que a gente possa dialogar com quem, né? Ela disse que não, que já estava tudo certo e que já ia. Então, para nós, estava definido isso daí. Tristemente definido, porque daí nós não podemos interferir no que a família faz. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que esse acervo foi vendido exatamente pela questão da palavra. Foi vendido por uma questão financeira. Depois da morte de Abel, a família não quis falar sobre o assunto. Mirna lamenta e diz que nunca cumpriram a promessa e até hoje ninguém sabe o porquê. Apenas sabe-se que o acervo formado com toda a dedicação e amor durante quase toda a vida de Abel Cardoso e que fez dele um marco na história de Sorocaba, desapareceu. Brasil, esse coqueiro que dá coco. Eu gostaria que ele fosse lembrado pelo acervo que ele conquistou, né, que ele resgatou, e esse acervo fosse público, né, e cada um que fosse nesse espaço que deveria se chamar Abel Cardoso, né, tivesse a certeza que estaria ali manipulando, estaria ali pegando um CD, pegando um DVD, pegando um livro, pegando uma revista, que foi um produto de um trabalho de um cidadão chamado Abel Cardoso. Como alguém muito importante e que ainda não recebeu da cidade de Sorocaba, para a qual ele veio com 7 anos de idade e na qual viveu a partir daí até a sua morte, né? Como um sorocabano extremamente participante da vida cultural da cidade, como alguém que contribuiu silenciosamente para projetar Sorocaba como um local onde havia um centro de pesquisa de música que se confundia com a sua casa e o seu escritório. Ele é lembrado pelos amigos. E é legal você ler os livros que têm surgido, né? Eu não falo que ele é um abridor de caminho, não gosto disso.
ele vai criar uma marca de uma qualidade de pesquisa séria, idônea. As informações, quantas e quantas ele hibernou lá em Campinas nas bibliotecas, mas atrás de um pequeno texto, de alguma coisa. Quer dizer, aquela pesquisa que você vê assim, o nome Abel Cardoso, pô, é seguro. Simples no jeito de ser, simples no jeito de conviver, uma competência intelectual, emocional, em todos os outros aspectos. Competente. Era uma competência. Todos os documentos, livros e discos carregados naquela sacola velha, sempre à mão daquele sujeito simples e apaixonado pelo seu ofício e que deu a ele o reconhecimento que ultrapassou as divisas da cidade, virou um mistério. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, oh, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, estas fontes murmurantes, oh, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. O meu campo de interesse é a música popular brasileira, a antiga, anos 10, 20, 30, 40. Eu gosto das gravações justamente para fazer as pesquisas. Na época havia pouquíssimos livros sobre música brasileira. Fui juntando revistas, recortes, comprei os primeiros discos, LPs. O primeiro que eu comprei foi um disco da Carmen Miranda. Gostei e sempre lia que iria sair um livro sobre ela, mas esse livro nunca era editado. Aí, por conta própria, eu resolvi eu mesmo escrever esse livro. Aproveitava minhas férias e ia ao Rio de Janeiro pesquisar.
ficava no geral assim uns 10 dias, uma semana, e fui 11 vezes, durante 11 anos, ao Rio de Janeiro. Eu não tinha uma orientação de como ser pesquisador. Então ainda há muito o que fazer, muito o que descobrir.